Boa noite. Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos aí para a nossa live, nosso bate-papo semanal. Minha mãe, Dona Mia, amor da minha vida entrando aí. Uma satisfação enorme, enorme. Sejam todos bem-vindos aí nessa noite de quinta-feira, no nosso bate-papo semanal na quinta-feira. Meu amigo Geraldo. Toda quinta-feira, às 8 da noite, estaremos sempre aqui trocando ideia com nossos amigos, batendo papo sobre os assuntos mais relevantes aí do direito da semana, né? E dando um tempinho aí para nossa galera entrar, para hoje em especial a gente falar um pouco sobre o caso da Deolane e também desse bafafá todo que teve durante a semana, da decisão que decretou a prisão do Gustavo Lima. Geraldo Castilho, boa noite, mamãe. Beijo, te amo. Bom que você está aqui. Então, meus amigos, essa semana a mídia já estava meio que numa ressaca, no desdobramento da decisão que decretou a... Boa noite, Rodney. Decisão que decretou a prisão da influenciadora e também advogada, né, doutora Deolane. E todo mundo ficou curioso, pô, mas o que ela fez, o que ela não fez, negócio de casa de aposta, jogo do tigrinho, tal. O que Deolane tem a ver com o jogo do bicho? Qual que é a fonte de renda no final das contas dessa menina? E aí depois, na mesma investigação, Operação Integration da Polícia Civil do Pernambuco, foi decretada a prisão preventiva do Gustavo Lima, que a princípio estava sendo apenas investigado aí nesse processo. Aí surgiu uma série de discussões, e todas elas são afeitas ao direito penal e o processo penal, tanto em relação a essa história de casa de aposta, aposta online, influenciador, transação financeira, jogo do tigrinho e tal. Então hoje o objetivo da live é a gente trocar uma ideia, conversar um pouco sobre esse contexto e para o pessoal entender também o que vem a ser o delito de lavagem de dinheiro, né? O crime de lavagem de dinheiro, ele é um crime que a gente chama de crime do colarinho branco. Então normalmente o crime de... Meu pai é João Batista Gomes, um beijo papai, seja bem-vindo aí. Então o crime de lavagem de dinheiro, a princípio, ele é um delito que ele está muito distante do dia a dia do cidadão comum. Diferente, por exemplo, de um homicídio, de uma lesão corporal, de um acidente de trânsito, que a gente já sabe ali, que a gente vê acontecer todo dia, né? O crime de lavagem de dinheiro está um pouco distante assim dos nossos olhos. É o crime só de quem vive aí no seu colarinho branco. Mas, falando em colarinho, vou ter que ligar, acho que tenho que ligar meu microfone aqui. Nessa perspectiva, estava desligado. Nessa perspectiva, o que é bom a gente começar a entender? Tá? Então, o que aconteceu? Nós tivemos aí uma investigação que começou em 2022, se eu não me engano, lá na Polícia Civil do Pernambuco. E nessa investigação foi apreendido aí R$180 mil numa casa de jogo do bicho. Para quem não sabe, o jogo do bicho é ilegal no Brasil. Ele é considerado uma contravenção penal, ele não é crime, é um delito criminal. Ele não é considerado crime, ele é considerado contravenção, como se fosse um delito menor, mas ainda regulado pela esfera do direito penal. Só que apesar do jogo do bicho ser um crime que a gente chama de um delito chamado de contravenção penal, um crime anão, um quase crime, é um delito criminal, mas ele é tão singelo que nem chega a ser considerado crime. Quando você pensa numa casa de jogo do bicho que movimenta muito dinheiro, a gente já começa a imaginar que naquele ecossistema do jogo do bicho existe uma série de outras possibilidades de crime que, via de regra, podem acontecer ali. Então, quando você faz uma investigação numa casa de jogo do bicho, normalmente você vai encontrar mais crime do que apenas a mera contravenção ali do jogo do bicho. Foi encontrado ali um caderno de anotações que fazia referência a outras empresas, outras situações e tal. A polícia foi pegar o fio da meada, foi seguir o rastro do dinheiro, começou a investigar. E aí a coisa cresceu e aí chegou em transações financeiras relacionadas ali a Deolane.
e que todo mundo viu o que aconteceu, e agora por último no caso ali do Gustavo Lima, tá? A gente não tem acesso, não tive acesso à íntegra desses processos, então até quando muita coisa como envolve sigilo bancário, sigilo fiscal, quebra de sigilo telefônico, a gente vai ter ali processo de segredo de justiça, então não fica aberto para todo mundo analisar, mas algumas questões que se levantam desse caso a gente pode comentar aqui. Certo? Então me parece que foi uma operação que só de bloqueio, só de valores bloqueados, está na casa de 2 bilhões com B, eu li ali no Portal Terra. E tem esses dois grandes nomes aí como alvo da investigação, Deolane e o Gustavo Lima. O que acontece? Vamos começar a entender o que é a lavagem de dinheiro. Quando você tem um crime ou mesmo uma contravenção, o camarada comete um crime ou comete ali uma contravenção, ele pode ter lucro, ele pode ganhar dinheiro a partir do cometimento daquele crime. Uma vez auferindo lucro, ou seja, eu tenho uma casa de jogo do bicho e ganhei 100 mil reais esse mês. Eu tenho uma casa, eu tenho uma agência ilegal de apostas online e faturei uma grana esse mês. Aquele dinheiro, aos olhos do fisco, ele é um dinheiro sujo. Por que ele é um dinheiro sujo? Porque você não pode declarar de onde ele veio. Então, se eu não tenho como declarar de onde eu ganhei aquele dinheiro, sob pena de estar confessando um crime, como é que eu vou comprar uma casa, um carro? Como é que eu vou pagar a escola dos meus filhos? Como é que eu vou pagar a parcela do meu apartamento? Como é que eu vou operar com aquele dinheiro no mercado se aquele dinheiro não tem uma origem lícita, a origem dele é ilícita? Dr. Sérgio Figueiredo, satisfação ter o senhor aqui, um dos advogados criminalistas mais combativos aí, sou teu fã, meu mestre. Se eu não consigo declarar a origem daquele bem, daquele dinheiro, o que se faz? É possível que se faça uma maquiagem financeira, uma manobra contábil. Cria-se um artifício, alguns artifícios, de forma que aquele dinheiro possa entrar no mercado com a aparência de um dinheiro lícito. Sendo que aquele dinheiro, na verdade, ele é proveniente de crime. Então eu vou ter que criar uma situação. E quanto mais dinheiro, mais a engenharia, via de regra, é bem feita. Eu vou ter que criar uma situação, isso na cabeça do lavador de dinheiro, né, do pretenso criminoso aí, para conseguir operar com aquele dinheiro no mercado. Então vamos dizer que eu tenho uma casa de jogo do bicho. Então eu não posso declarar que a minha renda vem do jogo do bicho. Aí eu monto, do lado da casa de jogo do bicho, um restaurante por quilo. Restaurante, comida por quilo. No final do mês, eu pego aquela renda do jogo do bicho e coloco na conta do meu restaurante e vou declarar aquilo para o fisco. Eu vou contabilizar como se aquele, 50 mil por mês que eu ganhei do jogo do bicho, na verdade eu ganhei vendendo refeição no meu restaurante. Então ali você começa a pensar numa operação de lavagem de dinheiro. Ou seja, a gente está criando uma aparência de ilicitude para um dinheiro que é ilícito. Certo? O doutor está explicando aqui que pouca gente conhece a origem do crime de lavagem de dinheiro. Teve um cidadão, né, lá nos Estados Unidos chamado Al Capone, reza a lenda, que ganhava muito dinheiro com crime, e aí ele não tinha como movimentar aquilo no mercado. Aí ele conheceu o esquema de lavanderia de roupa, em que a pessoa chegava, colocava uma moedinha ali na máquina, botava a roupa dela lá e a roupa já lavava. E aí ele viu que aquilo ali era muito pouco fiscalizado, não dava muito para controlar quem que efetivamente lavava a roupa ali ou não. Aí o que ele fez? Ele montou umas lavanderias e começou a pegar aquele dinheiro que era do crime e contabilizar como se aquilo ali fosse lucro das lavanderias. Aí quando a polícia foi descobrir, foi levantar, ela viu que ele não estava lavando roupa, ele estava lavando dinheiro. Certo? Reza a lenda, né? Não é claro que não é tão simples assim, que essa teria sido aí a origem do nome lavagem de dinheiro. Então nessa perspectiva, quando você começa a ter muito dinheiro envolvido, aí a polícia começa a crescer o olho e começa a querer entender o que está acontecendo ali. Se de fato, e aí vem a investigação da lavagem de dinheiro tentando fazer o caminho inverso.
Doutor Sérgio, meu professor, se eu estiver falando alguma coisa errada, o senhor me corrige aí, que o senhor é mestre aqui, eu sou aluno. Então, normalmente, quando a polícia vai investigar a possibilidade de uma lavagem de dinheiro, ela vai fazer o caminho inverso. Ela vai fazer engenharia reversa para saber a origem daquele dinheiro. E aí pega uma pessoa que tem uma empresa, e aí aquela pessoa tem um contrato, um valor muito alto com outra empresa, mas aí ela descobre, através de um caderno de anotação que achou lá na Casa do Jogo do Bicho, lá no Pernambuco, que na verdade aquela operação oficial ali, em que se emite nota fiscal, em que se paga imposto direitinho, aquilo ali é uma simulação. Porque na verdade a situação real foi um crime ou uma contravenção penal que deu origem àquele dinheiro, e toda aquela empresa ali está sendo feita através de uma maquiagem. Tá. Então, o pouco que a gente consegue ter acesso às peças processuais que a gente tem aí na internet sobre a questão da Deolane e a questão do Gustavo Lima, são investigações em que a polícia suspeita que é possível que uma ou outra operação comercial não seja, na verdade, uma operação comercial lícita, seja, na verdade, uma forma só de mascarar a origem ilícita de eventuais bens. Então, o pouco que eu consegui ler, por exemplo, hoje eu li a decisão que decretou a prisão ali do Gustavo Lima e tal, me parece que a coisa ainda está muito superficial. O Gustavo Lima tem 20%, comprou 20% de uma empresa que é dessa parte de casa de aposta, que já está sendo regulamentado no Brasil, que não necessariamente é ilegal, certo? Diferente do jogo do tigrinho, que eu vou falar daqui a pouco. E aí o camarada que tem 20% de uma empresa, só isso não basta para você querer imputar a responsabilidade a ele. Então é possível que o cidadão tenha 80% de uma empresa, mas ele não faça a gestão daquela empresa. Você imagina o Gustavo Lima que fica o dia todo viajando, fazendo show. Em que nível o Gustavo Lima participa do centro de tomada de decisão em determinada empresa? Isso precisa ser investigado com calma, antes de você querer colocar uma espada sobre a cabeça do cidadão. Eu tenho um cliente denunciado por crime tributário, por exemplo, que o camarada tinha 1% da empresa. 1%. 99% da empresa era do outro sócio, e o contrato social falava que todos os atos de gestão eram responsabilidade do sócio majoritário. E porque o camarada tinha 1%, ele foi denunciado. E eventualmente, se fosse um caso um pouco mais grave, poderia ter sido até objeto de um mandado de prisão. E aí, ao longo da instrução, da audiência, da oitiva de testemunha, da juntada de documento, é que o juiz de fato vai conseguir entender qual é o poder de ação, qual é o poder de decisão, o que cada sócio fazia em determinada parte da operação ali da empresa. Então, só com esse pouco que a gente já está conversando aqui, o objetivo dessa live é falar para leigo, né? É falar para você que não é da área jurídica, nós não estamos numa pós-graduação em lavagem de dinheiro. Então você já entendeu que não é tão simples comprovar ato de lavagem de dinheiro. Não é tão simples assim. Por exemplo, no caso do Gustavo Lima, parece que teve a venda de um avião. Aí suspeita-se que a venda de um avião foi simulada. Na verdade, aquele avião continua sendo do antigo dono, alguma coisa assim, que a venda do avião foi só feita para ocultar, foi feita só para ocultar que aquele avião é de determinada pessoa, alguma coisa assim. Isso é difícil provar. Isso é difícil provar. Isso aí, doutor, a prisão foi descabida. Eu li a decisão hoje. Achei muito frágil, muito... A maioria da decisão é só com argumentos genéricos, gravidade e abstrato do delito. Não foi apresentado nenhum elemento de cautelaridade. Não foi apresentado nada no caso da prisão do Gustavo Lima, da ordem de prisão, né? Não chegou a ser preso, graças a Deus. Nada que explicasse assim, por que ele tem que responder essa investigação estando preso. Nada. Porque quando a gente fala de prisão preventiva, a ideia é essa. Responder o inquérito, qualquer pessoa pode responder, solto. O juiz decretar a prisão de alguém, ele tem que falar assim, por que é que essa pessoa não pode responder o processo de liberdade? Ou porque vai fugir, ou porque vai ameaçar a testemunha, ou porque vai fraudar documento. Se não tiver um elemento concreto que justifica esse tipo de coisa, a regra é que qualquer cidadão responda o processo solto. Tá. Então, estudando um pouco dessas situações aí, tanto da Deolane quanto do Gustavo Lima, a gente vê que já existem outras investigações também, que pega uma empresa que tem muito dinheiro,
por exemplo, casa de aposta online. Está movimentando fortuna. Eu não sei se vocês viram hoje, parece que alguns bilhões com B do Bolsa Família estão sendo gastos com aposta online. Então virou uma febre. Até mesmo o cara que recebe Bolsa Família, que era para ser uma verba alimentar de sobrevivência, está gastando dinheiro com aposta online. E a gente começa a ver o que? Empresas de aposta movimentando muito dinheiro, fazendo grandes contratos com influenciadores. Esses influenciadores começam a vender aquele produto, ou seja, olha, aposta na empresa Bet não sei o que. Aí o influenciador mostra um videozinho dele, olha, eu apostei hoje na Bet não sei o que e ganhei tantos mil reais, tal. E aí a polícia começou a crescer o olho para investigar isso. Então a gente tem duas situações aqui. O jogo do Tigrinho. Do jeito que esse tal desse jogo do Tigrinho normalmente tem sido feito, ele é ilegal por uma série de situações. As empresas não têm registro no Brasil, não tem regulamentação no Brasil. Me parece que o jogo do Tigrinho, a forma como ele é divulgado é uma forma enganosa, porque todo o programa do jogo do Tigrinho é feito para você perder dinheiro. Então se alguém fosse ser minimamente honesto, alguém ia falar assim, olha, venha você aqui jogar o jogo do Tigrinho e perder o seu dinheiro, né? Porque o programa já é feito para você perder. Eu ouvi notícia, já não estou falando de Deolane nem do Gustavo Lima, eu ouvi notícia de que alguns influenciadores divulgavam o jogo do Tigrinho e aí eles tinham um vídeo ali, um aplicativo, alguma coisa, um demo, um demonstrativo, que estava programado para aquele influenciador jogar e ganhar. Aí o cara chega online e fala assim, olha, veja aqui, ó, joguei o jogo do Tigrinho e ganhei, multipliquei meu dinheiro por 10 vezes, joga agora você que você vai ganhar também. Aí a pessoa ia lá desesperada para ganhar dinheiro, colocava o dinheirinho dela até da Bolsa Família ali, puf, perdia. Porque aquilo ali é o quê? Enganação, fraude, engodo, né? Uma simulação feita para enganar o sujeito. E aí, além da questão da lavagem de dinheiro que pode acontecer, o Dr. Sérgio está falando que 3 bilhões, né, foram identificados. Rapaz, só para você ter uma ideia, 1 bilhão, são 1.000 milhões, é muito dinheiro, velho. É muito dinheiro. 3 bilhões de Bolsa Família e o Brasil do jeito que está. O Brasil do jeito que está. Então, o jogo do Tigrinho é ilegal e é grave a forma como tem sido feito. E quem divulga o jogo do Tigrinho, ele pode responder por uma série de delitos. A depender do que ele fez. O estelionato, crime contra a relação de consumo, a própria lavagem de dinheiro. Existe uma série de delitos em que o cidadão pode ser enquadrado divulgando aí o tal do jogo do Tigrinho. E algumas pessoas andaram sendo presas aí por causa disso. Casa de aposta já não é necessariamente ilegal, tá? Se a casa de aposta for feita no Brasil, for uma empresa sediada no Brasil, seguindo as leis brasileiras, regulamentada, com total transparência, é possível que você tenha aí, de acordo com a nova legislação, casas de apostas lícitas. O que essas investigações têm suspeitado é toda uma engenharia financeira que gira em torno de algumas casas de aposta. E aí aquele grande volume de dinheiro começa a ser colocado em circulação no mercado. E aí são criadas outras empresas para dar cobertura para a primeira. E aí talvez até alguns contratos de publicidade em valores muito, muito altos começam a ser colocados sob suspeita, tá? Então, não estou acusando ninguém, mas, por exemplo, eu sou advogado, eu posso ter um cliente que tem uma grana alta, sem origem. Aí eu posso fazer, em tese, não posso porque é crime, né? Mas operacionalmente é possível que um advogado, um contador ou um outro prestador de serviço, um consultor, faça um contato com aquele sujeito, emita uma nota fiscal, receba o dinheiro, só para dizer assim, olha, traz esse dinheiro para minha conta, da minha PJ, do meu escritório de advocacia, eu vou fazer um contrato de honorário advocatício, e aí aquele dinheiro passa a entrar no mercado como se fosse honorário de advogado, e aí depois a gente vai fazendo a nossa divisão por aqui.
agora com a aparência de dinheiro lícito, quando na verdade ele é ilícito. Isso pode ser feito com história de advocacia, pode ser feito com contabilidade, pode ser feito com influenciadores. Pô, eu quero R$1 milhão para divulgar a tua bet, a tua casa de aposta. E aí depois vão sendo feitas algumas manobras aí. E aí como é que eu vou devolver esse dinheiro para você? Ah, eu vou lá e compro seu carro. Eu vou comprar seu carro, boto 3 vezes o valor desse carro aí que eu vou lá e vou pagar à vista. Aí o dinheiro volta para você, agora como se fosse a venda de um carro. Então tem uma série de coisas que podem ser feitas e a polícia tem investigado. No final das contas, para você entender o quê? O que é esse ecossistema que pode estar girando em volta desse mundaréu de dinheiro que está circulando hoje em casas de aposta e sites tipo de jogo do Tigrinho, certo? Então, no caso do Gustavo Lima, existe uma suspeita em relação a ele ter participação de uma empresa, seria uma bet dessa empresa de aposta, na casa de 20% ou 25%, mas ainda nada, pelo que eu li ali, tem nada ainda que permita você concluir o Gustavo Lima foi autor de um crime, ou foi partícipe de um crime. Dr. Sérgio falando, o governo deveria cancelar as contas do Bolsa Família que identificar envolvimento com jogo de azar. Perfeitamente. Perfeitamente, porque já houve desvio de finalidade, desvirtuou, não tem mais justificativo para aquele sujeito continuar recebendo aquilo. Perfeitamente. Então, você já entendeu do que se trata a lavagem de dinheiro. Se eventualmente eu tenho um dinheiro que alguém ganhou com crime ou contravenção penal, no caso ali, essa investigação lá do Pernambuco começou investigando uma casa de jogo do bicho, e aí a polícia acabou vendo uma engenharia bem mais complexa, criação de empresas, uma empresa operando com outra, uma dando cobertura para outra, enfim, isso ainda vai ser esclarecido. Se eventualmente alguém ganhou dinheiro de forma ilícita com crime ou contravenção penal e fez uma maquiagem financeira, fez toda uma engenharia financeira para incluir aquele dinheiro no mercado, como se aquele dinheiro fosse lícito e honesto, você pode ter ali o crime de lavagem de dinheiro. E outros crimes correlatos. Quando a gente tem esse tipo de situação, é muito difícil ter um crime só. Aí você pode ter também imputações de estelionato, de emissão de nota fiscal falsa, de sonegação fiscal, uma série de outros delitos aí. E também a figura do influenciador, aquele cara que está na linha de frente, que tem um Instagram que tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas, e está vendendo aquele serviço, está falando, olha, vem aqui apostar no jogo do Tigrinho, vem aqui apostar na casa de aposta. Aquele influenciador, a depender da situação, ele também pode estar envolvido em alguns crimes. Como, por exemplo, crime contra o consumidor, um estelionato, um próprio crime contra o sistema financeiro, contra a economia popular, uma série de delitos que, a depender da conduta, ele pode ou não responder e eventualmente ser imputado ali e ser enquadrado. Passando agora para a nossa vida prática. Passando aqui para a nossa vida prática. Gustavo Lima, Deolane já estão lá no topo da pirâmide alimentar e a gente ainda está aqui no chão da fábrica, né? O que acontece? Se alguém chega para mim e fala assim, ô Sr. João, Dr. João Batista, eu posso montar uma casa de aposta? Ah, eu tenho um amigo que montou uma casa de aposta e está ganhando uma nota. Ele quer me vender 20% e eu tenho dinheiro para investir. Eu posso comprar 20% da casa de aposta? O que eu sempre oriento? A gente precisa ter muito cuidado, principalmente em novos negócios. Novos negócios. Por quê? Uma coisa é você achar que você está certo. Uma coisa, eu não estou fazendo nada de errado, eu vou comprar 20% da empresa, a empresa está registrada na junta comercial, tem CNPJ, declara imposto e tal. Uma coisa é você achar que você está certo. Outra coisa é, a partir do momento em que a polícia te intima, em que um tribunal de contas te intima, em que o Ministério Público te intima, para você prestar conta do que você está fazendo, a partir do momento em que o órgão de investigação, tipo uma Receita Federal ou estadual, vem passar um pente fino nas suas contas, a pergunta que eu te faço é, você dá conta de prestar conta disso aqui?
Você consegue provar por A mais B que tudo que você está fazendo é lícito e honesto? Porque uma coisa é ser honesto, outra coisa é parecer honesto. Porque a gente sabe que quando o Ministério Público vem para cima de você, quando a Receita Federal vem para cima de você, quando a Polícia Civil vem para cima de você, os caras não querem dar uma enxadada e não pegar pelo menos uma minhoca, na linguagem do pescador, né? O investigador ele vai chegar com aquele pensamento, alguma coisa tem. Se não tiver, nós vamos interpretar de um jeito como se tivesse. Forçando a barra. Para poder indiciar o sujeito por alguma coisa. Então, talvez, essas grandes figuras, esses grandes influenciadores aí, tendo dinheiro demais, acabaram colocando dinheiro em negócios promissores no sentido de retorno, mas que não conseguem passar por um certo pente fino. Seja pela natureza do sócio. Pô, às vezes o meu negócio com fulano de tal está correto, mas aquele sócio tem um histórico ruim e aquilo respinga em mim. O que não quer dizer... Não, inclusive uma situação que o governador Ronaldo Caiado, me parece que ele estava no avião, viajando com o Gustavo Lima. Então tinha um governador viajando com um cantor do lado de algumas pessoas que durante aquela viagem saiu mandado de prisão. Fica um negócio constrangedor. Então, ainda que eu não tenha cometido crime algum, começa a respingar. E aí o cidadão começa a ficar numa linha de fogo em que ele entra numa defensiva e às vezes sai até um caso mais extremo, igual um mandado de prisão. Então, eu particularmente suspeito que meu feeling, Gustavo Lima não tem por que cometer crime. O cara rico igual o Gustavo Lima, ele não tem por que se envolver com um rolo de lavagem de dinheiro, com isso e com aquilo. Mas é um cara que ele tem pessoas que estão ajudando ele a gerir um patrimônio que é muito grande. São rios de dinheiro que esse sujeito ganha todo santo dia. E aí talvez nessa coisa de aplicar dinheiro em negócios rentáveis, pode ser que ele tenha se conectado com um sócio que talvez tenha um histórico ruim, e isso pode ter ali respingado nele. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. O cidadão que vende fazenda, o cidadão que tem uma amiga lá em Goiânia que está vendendo uma empresa da área de medicamento, produto hospitalar, a gente está falando de grandes valores. Começa a receber muita proposta. Proposta para ser sócio. Deixa eu te comprar metade do teu negócio, eu vou ficar operando junto com você. Aí quando chega um dinheiro muito grande, eu vou pagar à vista. Aí a pessoa fica doida para fazer. Chega no advogado, é à vista, é à vista. Fala, peraí, meu amigo, da onde vem esse dinheiro, sujeito? Não pergunta de onde vem o dinheiro, não. O dinheiro tá aí, o dinheiro não tem cheiro. Aí fica complicado. Porque pode ser que você responda por causa disso aqui, ó. Tem uma coisa esquisita, tem uma teoria no direito penal, e quando a gente fala de lavagem de dinheiro, é uma teoria bem curiosa, que significa você fazer isso aqui, ó, se tem uma coisa acontecendo na sua frente. Teoria da cegueira deliberada. Então é preciso, quem tem dinheiro e quem opera no mercado, ter muito cuidado para não cair na teoria da cegueira deliberada. Ou seja, estou fechando meus olhos. Se eu não vi, se eu não sei, eu não tenho envolvimento. Mas às vezes, para os órgãos de controle, a coisa não vai ser tão simples assim. Né? Então é muito importante, quem for trabalhar com grandes negócios, ou às vezes até médios negócios, e às vezes até o pequeno mesmo pode dar dor de cabeça. É muito importante você saber o que é que está acontecendo e saber. É claro que você não é policial e você não é fiscal da vida alheia, mas é importante que você perceba, que você observe se aquele negócio no qual você está entrando nesse momento, se ele tem pelo menos áreas de legalidade, né? Então tem uma pessoa que quer ser o sócio, quer comprar metade da tua empresa, ele quer colocar 10 milhões de reais, mas é um cara que não teoriza. Você trabalha com o quê? Tal, conta uma história meia boca. Da onde vem esse dinheiro, esses 10 milhões de reais? Não sei e tal. Fiz um negócio aqui, fiz um negócio ali. Ou seja,
Porque jabuti não sobe em árvore, nem sobe em poste. Aqui, o jabuti em cima do poste é alguma coisa estranha. Alguém botou ele lá. Então é importante que quando você vai entrar em negócios, você preste muita atenção se não tem algo cheirando mal junto daquele dinheiro que está entrando para você. Porque senão você vai ter que responder. Ainda que você não tenha cometido crime, se você ficou entrando em negócio esquisito ou com gente esquisita, é possível que você tenha que responder por isso. E talvez não seja tão simples assim responder, e pode ser que algo respingue em você, mesmo que você não tenha cometido crime. E aí eu vou finalizar o nosso bate-papo de hoje. Até para quem é muito corajoso no dia a dia dos negócios, paga, não pega recibo e tal. Vou explicar uma coisa para você. No processo penal, o processo penal, ele é o que a gente chama de o dinheiro, o direito na ponta da espada. O que significa dizer que o processo penal é o direito na ponta da espada? O processo penal é uma guerra, é um duelo entre acusação e defesa. Ganha quem convence o juiz, ainda que não tenha razão. Então, se o Ministério Público consegue criar uma narrativa contra você, ainda que você seja inocente, ele consegue te condenar. Se a sua defesa consegue criar uma narrativa a teu favor, ainda que você seja culpado, você vai ser absolvido. Então, se eu não cometi crime, eu não preciso me preocupar. No processo penal não é assim. Se você está sendo acusado, você tem que se preocupar. Você está sendo investigado, você tem que se preocupar. Se existe a possibilidade de você ser investigado, você já tem que se preocupar. Você já tem que se organizar para conseguir prestar conta de tudo que você faz. Porque senão existe um risco do sujeito ser preso, do sujeito ser condenado, do sujeito perder um bem, perder um patrimônio. Por quê? Porque foi muito corajoso e pouco cauteloso. Então essa é a natureza das coisas. Então, se aconteceu até com o Gustavo Lima, que eu particularmente acredito que seja um sujeito honesto, eu não vejo motivo para um Gustavo Lima eventualmente cometer crime, com aquele tanto de dinheiro que o cara tem, alguma coisa acabou respingando nele, e agora ele vai ter que prestar conta disso. Ele vai ter que se defender. Não basta cruzar os braços e falar, eu não cometi crime algum, então a acusação que se vive para provar o que eu fiz. Não. Cada um tem que responder diante daquilo que é acusado, sob pena de, mesmo sendo inocente, acabar sendo condenado. Beleza? Então é importante a gente ter essa perspectiva. O que a gente pode tirar de bom e de positivo desses episódios, como por exemplo da Deolane e do Gustavo Lima? Tirar a lição de que é importante a gente fazer o nosso dever de casa. Fazer o nosso dever de casa. Vou dar um exemplo aqui, no caso dos pequenos, que é o nosso caso, aqui no chão da fábrica, gente comum, né? Eu tenho dinheiro, eu devo um dinheiro para uma pessoa. Exemplo mais simples agora. Eu devo dinheiro para uma pessoa. E eu tenho dinheiro de um cliente meu para receber. Meu cliente está sendo investigado por alguma coisa. Eu sou criminalista, alguma coisa tem, né? O que é o correto? Eu receber o dinheiro do meu cliente, emitir uma nota fiscal e ter um contrato. Então, se amanhã a polícia investigando aquele cara ver que teve um repasse da conta dele para a minha, eu vou ter que prestar conta daquilo. Ele falou, doutor João, o que é que você recebeu 30 mil reais do José da Silva? Aí eu falo aqui, ó, veja aí, eu tenho um contrato, fiz a defesa dele nesse processo, o contrato era de 30 mil reais, ele me pagou 30 mil reais, o serviço foi prestado e eu emiti nota fiscal e paguei o imposto. Está resolvida a minha vida. Agora, imagina que eu fiz um contrato verbal, não formalizei o contrato por escrito, não emiti nota fiscal. Aí a polícia fala, doutor João, o que é esses 30 mil reais que você recebeu do José da Silva? Eu vou falar, contrato de honorário advocatício, prestei o serviço, tá, mas cadê o contrato? Não fiz. Nota fiscal, também não emiti. Pagou imposto? Não. Meu Deus do céu, você já começa a se lascar.
Sou inocente, não cometi crime algum, mas estou me lascando. Porque não me organizei. Pior ainda, vamos dizer que eu devo um dinheiro pro Célio. Tá me assistindo aqui. Eu devo um dinheiro pro Célio. Aí eu, querendo facilitar as coisas, achando que a vida é fácil, eu falo pro meu cliente assim, bicho, eu devo 30 mil pro Célio, então transfere seu honorário direto pra conta dele, nem passa pela minha conta. O Célio não tem nada a ver com a história. Recebeu um dinheiro que eu devia para ele. Mas recebeu uma transferência da conta de quem? Nem ele sabe. De um fulano que estava sendo investigado por um crime. Aí amanhã chega a polícia. Ô Célio, você recebeu 30 mil reais da conta de um traficante, cara. Que história é essa? Como é que você explica isso? Não, que traficante? Eu nem sei, nem conheço esse homem. Da onde veio isso então? Não, eu recebi do João. Pô, mas você tá falando que recebeu do João, mas não, esse dinheiro não veio da conta do João, veio da conta do traficante. Explica isso daqui. Aí o traficante também vai falar, não, sei lá quem que é sério, nem me lembro disso aí. Então vai virando uma bagunça. E eventualmente a gente pode acabar respondendo, tendo dor de cabeça. Só para acalmar o teu coração, tudo isso é sanável. Tudo isso é possível resolver. Tá? Se você não cometeu o crime, basta a gente colocar as cartas na mesa, clarear a situação com a polícia, que via de regra a gente resolve. Mas já é uma certa dor de cabeça. Já é um desconforto desnecessário. Então, quanto mais a gente for organizado, quanto mais a gente conseguir prestar conta do que a gente faz, menos chance a gente vai ter de ter dor de cabeça. E se eventualmente você receber uma intimação da Receita, estadual, municipal, federal, do Ministério Público, da polícia, de quem quer que seja, você nem pede sono por causa disso. Você fala, não, eu tenho tudo documentado aqui. Você vai lá e presta conta de cabeça erguida. E a sua vida segue em boa ordem. Então, precisou... Contate um advogado, ainda que seja só uma consulta para ele ajudar você a organizar as suas coisas. E você vai ter uma vida mais tranquila, cabeça boa, cabeça fresca, para ganhar dinheiro. Pessoal, obrigado aí. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo bate-papo de hoje. Obrigado pela presença de todo mundo. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pro Célio, meu tio, meu amigo Eric, todo mundo que está aqui com a gente. Quem tiver alguma ideia para trocar comigo, alguma pergunta, alguma sugestão, me chama aqui no privado, no inbox. Estou aqui para fazer amigos e desenvolver ideias. Grande abraço aí para todo mundo. Desejo que todo mundo tenha uma vida cada vez mais organizada, com as contas cada vez mais saneadas, com os documentos cada vez mais em dia, para que a gente fique bem, fique em paz, seja feliz, ganhe dinheiro, sem ter dor de cabeça. Um abraço, até a próxima.